Excelente final de semana a todos. Me fizeram uma pergunta muito interessante, que tem vários detalhes a serem citados e também ao mesmo tempo muito difícil. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo para que eu possa explicar melhor como evitar o catabolismo excessivo e também foi me perguntado o que comer pós-treino para evitar catabolismo. Mas eu gostaria de conversar sobre esse assunto porque ele é muito importante e vou poder dar algumas orientações que vão elucidar essa situação. Primeiramente, a gente tem que entender que o catabolismo ele é um processo natural e ele é um processo que nos gera saúde quando está em equilíbrio, que é o processo da gente ter a degradação de tecidos. Então o catabolismo celular ele é comum nos ossos. Por exemplo, os osteoclastos eles retiram cálcio e magnésio dos ossos quando necessário, por exemplo, para alcalinizar o sangue, para regular enzimas. Então o anabolismo também acontece no músculo, por exemplo, com o GDF8, mais conhecido como a miostatina, por exemplo, entre outras enzimas, que vão quebrar o excesso de musculatura formado, por exemplo, né? Vão equilibrar ali os mioblastos, por exemplo. E a gente tem os processos anabólicos, que é aquele de agregar novas estruturas. Isso é importante na saúde porque alguns pacientes que possuem DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, como enfisemas, bronquite, pneumonia, pessoas idosas, pessoas com AIDS, pessoas com doenças autoimunes, às vezes desenvolvem um excesso de sarcopenia, que é uma perda de massa muscular, que diminui a qualidade de vida, diminui a capacidade de se movimentar, causa muitas dores e causa muitos problemas de saúde. Então, entenda que o anabolismo é você criar estruturas e o catabolismo é você degradar a estrutura. Esses dois processos são importantes, porque se a gente ficasse toda hora criando osso, ou então criando músculo, ou então regenerando, por exemplo, o fígado, regenerando, mais do que ele anabolizasse, mais do que ele catabolizasse, você gera problemas, por exemplo, hepatomegalia, né? O fígado quando cresce demais. Mas aí esse processo ele tem que estar em constante equilíbrio. Por exemplo, quando se trata de músculos, a gente degrada, né, cerca de 1,5% da nossa massa muscular por dia. Porque nosso organismo, nosso corpo é inteligente. Conforme a gente dá mais estímulo, a gente degrada e constrói mais. Tá? Então a primeira coisa é sinalização ao músculo. O nosso corpo é inteligente, ele só vai construir massa muscular se você der sinalização, se você der estímulo. E ali vão ter microlesões, onde vão os macrófagos para o local, vai ter a reestruturação das fibras de actina e miosina, vai aumentar a síntese proteica no local, vai ter sinalização de mTOR, por exemplo, para que haja a hipertrofia. Mas só haverá hipertrofia se o corpo sentir a necessidade de ter uma sinalização de exercício, de força muscular, por exemplo. E muitas pessoas acham que o aeróbico cataboliza. Não, o aeróbico não cataboliza. O que cataboliza é o excesso extremo do aeróbico. O exercício aeróbico ele vai regular, por exemplo, a resistência insulínica. É importante a gente ter sensibilidade à insulina, caso contrário, a gente também atrapalha nosso processo de anabolismo, nosso processo saudável de anabolismo, que tem muita relação, por exemplo, com o sono. Por isso que eu sempre digo aos pacientes para evitar picos de insulina durante o dia e principalmente evitar picos de insulina de noite. Por quê? Porque a insulina ela é antagônica, ela é contrária ao GH e à melatonina. O GH, além dele ser um hormônio muito liberado no sono, geralmente tem um pico 2 horas depois que a gente dorme, ele é dependente de hipoglicemia e a insulina bloqueia ele. E além dele ser importante para o sono, ele também é importante para a síntese proteica. O que é síntese proteica? É você produzir novas proteínas para poder formar estruturas.
Então olha como é que é complexo. Não adianta você achar que você vai comer uma grande quantidade de carboidrato perto do horário de dormir, isso vai ser bom para você, porque não vai. Vai bloquear seu GH, sua melatonina, e você vai dormir mal. Ao passo que também a gente precisa da estimulação do carboidrato para que haja a sinalização de insulina e para que haja também a hipertrofia e a manutenção dos processos anabólicos. Então, falar de forma generalizada, a gente pode citar esses exemplos. Sinalização, evitar ter resistência insulínica. E como você diminui a resistência insulínica? Exercício aeróbico, não ter picos de insulina durante o dia, comer carboidratos de baixo índice glicêmico, procurar comer melhor no café da manhã e no almoço e diminuir a quantidade de carboidrato ao longo do dia, de preferência não comer muito carboidrato à noite, principalmente de absorção rápida, porque isso vai fazer com que você diminua sua síntese proteica, piore seu sono, e o sono é altamente anabólico para regeneração e síntese proteica. E também para a sua saúde é muito importante, né? Evitar também estresse, picos de cortisol durante o dia todo, aumentam a degradação de estruturas. Alguns remédios, como anti-inflamatórios, eles têm a característica de diminuir a sinalização e a regeneração depois de um treino, por exemplo, de musculação. Então, são vários fatores para você evitar o catabolismo, também vai depender do que você treina. Por exemplo, um maratonista, às vezes no meio da maratona ele repõe carboidrato, porque ele quase não tem mais reserva de carboidrato, porque ele está correndo mais de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Agora, se o seu treino é mais curto, ou se você treina em jejum, logo após o treinamento você já é interessante sinalizar, como fazem, por exemplo, atletas de futebol, carboidrato de absorção rápida, como uma banana, por exemplo, e alguma proteína. Alguns usam ovos, ou usam whey protein, ou então usam arroz, feijão e carne. Cada um vai ter uma preferência e também vai depender de qual treinamento fez e de como que é o trabalho da pessoa. Se a pessoa trabalha muito sentado, se trabalha muito em atividade, o fisioterapeuta se movimenta bastante, ou se é uma pessoa que faz uma atividade de trabalho que ainda é mais exigente ainda, aí então que ela tem que tomar cuidado com o excesso de... que muitas pessoas estão querendo emagrecer, por exemplo. Aí, se você fizer um déficit calórico acima de 25% das calorias que você precisa diariamente, o seu processo de catabolismo aumenta, né? Você perde muito mais. A probabilidade de você perder massa muscular é muito maior se você faz um déficit calórico muito agressivo. E assim, vou falar por experiência própria. Aí você vai dizer, vou fazer o contrário que o Tigre está fazendo, porque ele também não é grande exemplo, eu estou brincando. Mas você raramente, dificilmente vai conseguir saber exatamente quantas calorias você come por dia se você fizer essa conta de cabeça. Então eu até recomendo, existe um aplicativo chamado MyFitness, e nesse aplicativo você coloca lá o que você come, você vai ter uma ideia de quantas calorias você come por dia, aí você procura um nutricionista que vai te orientar o quanto você precisa de caloria diariamente, para que você não faça um superávit calórico excessivo ou que você não faça um déficit calórico excessivo. Então essas orientações, evitar a resistência insulínica, ficar com maior sensibilidade à insulina, praticar exercício aeróbico, mas não em excesso, dar sinalização muscular correta, com boa biomecânica, para você ter falha na fase concêntrica e excêntrica, um bom sono, evitar estresse, aumentar a liberação de GH fazendo uma hipoglicemia à noite, que é muito importante, muitas pessoas esquecem de descansar o sistema digestivo à noite. Bom sono, sem estresse, e não utilizar alimentos, por exemplo, álcool, açúcar, industrializados, esses vão aumentar o catabolismo, sem dúvida nenhuma, fazendo com que você degrade mais enzimas, mais proteínas, porque o seu corpo está sofrendo tentando eliminar essas toxinas. Então eu espero que com essas orientações vocês possam ter melhor qualidade de vida, melhor treinamento, melhor disposição para trabalhar, beleza? Um abraço a todos.